reta final, não dá mais para dizer assim, não sei o que está acontecendo, tanto nas eleições presidenciais como nas eleições locais. Aí nós temos 2 candidatos, Jair Bolsonaro, do PL, candidato à reeleição, presidente da República, e Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Aqui em Alagoas, nós temos o candidato Paulo Dantas, governador afastado do MDB, candidato à reeleição, e o senador Rodrigo Cunha, do União Brasil, que faz oposição ao MDB e ao partido de um modo geral. O mais importante de tudo, o Tribunal Regional Eleitoral vem rebatendo todos os discursos, trabalhando para que a gente tenha eleições tranquilas, em segurança, 8.500 urnas. Se a gente for avaliar o que quebrou, é nada, é zero. Eleições limpas, há uma gama de servidores envolvidos com a garantia de que o processo seja mais rápido, ágil e a sua marca principal, né? A lisura no processo. A nossa entrevistada de hoje é uma mulher que não dorme mais. Ela não dorme mais. É a jornalista Flávia Gomes de Barros, a nossa coordenadora, eu acho que posso chamar assim, coordenadora da comunicação do TRE, que vem prestando um relevante serviço, não só para as mídias, né? Porque ela atende rádio, jornal, sites, enfim, blogs, atende todo mundo e a qualquer hora e sempre com um sorriso fácil. E com uma virtude, eu não vou falar aqui não, porque isso pode gerar polêmica, porque nós dois temos uma coisa que nos une, mas é coisa do futebol. Mas isso depois a gente discute, num outro momento. Flávia, dá para dizer que estamos com tudo pronto na Justiça Eleitoral? Você que conhece todos os setores, desde os juízes, o Ministério Público, a tecnologia que vai ser empregada, o nosso presidente, a qual eu mando um abraço especial, o desembargador Otávio Leão Prachedes, que sempre nos recebe com carinho e sempre uma fidalguia que é da sua particularidade. Dá para dizer assim, o TRE está com tudo pronto? Já dá sim. A gente já está com todas as urnas lacradas, todas com as mídias do segundo turno. Quer dizer, lacradas já tem os nomes lá dos candidatos? Elas já receberam as cargas do segundo turno com os nomes dos 4 candidatos, né, que estão na disputa aqui em Alagoas. Já estão nos cartórios eleitorais, guardadinhas, esperando para no sábado a gente poder distribuí-las nos locais de votação. Essa semana a gente tem algumas reuniões ainda para definir questões de segurança apenas com as forças policiais, questão de reforço, né? Mas vamos ter tropas federais, não? Não existe pedido de tropa federal para esse segundo turno aqui no estado. Sim. Até agora a gente não recebeu nada nesse sentido, né? Mas pode ser que até o fim da semana apareça alguma coisa. As eleições, dá para dizer assim, que nós tivemos problemas, filas, mas foi um problema nacional. Nós tivemos problema de urnas quebradas, mas também foi um número... Quantas urnas quebraram? 141 urnas de 8.165. É zero alguma coisa, né? Menos de 1%. A gente, na verdade, tem 1.800 urnas de contingência, que são as urnas que a gente usa quando as sessão quebram e a gente precisa substituir. Então, dessas 1.800, a gente usou só 140. Dessas 8.000 urnas, quantas são urnas novas, modernas? A gente tem quase 4.000 urnas aqui no estado no modelo 2020, que são as novas urnas, né? As demais, as 4.165, ainda são no modelo 2013. Mas todas elas, primeiro que elas não, tem como violar ela? Eu acho que é uma pergunta... Já está se tornando idiota, né? Mas a gente tem que repetir, né? Tem porque muita gente ainda acredita, né? Que as urnas podem ser violadas. Elas não têm nenhuma conexão com a internet. O único lugar que a urna se conecta é com a tomada da energia. Então, no dia que inventarem uma forma de hackear as coisas pela tomada, aí sim a urna pode ser acessada. Mas até lá, não. Né? Então, assim, todas as etapas de geração de mídia, de lacração, esse ano foram acompanhadas pelo TCU, pelo Ministério Público, pela OAB. Né? A gente convidou os partidos, ninguém foi. A gente convidou Forças Armadas, eles só foram para o teste de integridade, né? Que é o teste que a gente chamava de votação paralela. Já mandou algum relatório, não? Não, ainda não recebemos nenhum relatório das Forças Armadas, nem aqui em Alagoas, nem nacionalmente. A outra coisa, essas urnas que quebraram, quem votou nela, quebrou, vamos dizer, uma urna que tenha quebrado meio-dia. Existe alguma forma do cidadão ter perdido o voto dele? Não, não tem como, porque essas urnas, elas têm o que a gente chama de flashcard,
que é tipo um pendrive, que são inseridos na urna com as mídias dos candidatos e dos eleitores. Então, se o equipamento quebrar... A urna quebrou, o técnico vai, pega o flashcard e insere na urna nova. Nesse flashcard, ele está com as informações dos votos que já foram dados e dos outros eleitores que ainda podem votar. Então, não existe essa possibilidade de quebrou a urna, perder o voto. Outra coisa que o TSE cobrou, e eu fiz uma matéria com base até numa resposta que você deu, e o presidente também deu. Na verdade, quando você fala, é o presidente da corte falando, que o TSE cobrou 2 explicações de Alagoas, né, com relação àquela apreensão de malas de dinheiro e com relação à movimentação de servidores a 4 dias antes das eleições. Vamos por parte, como diria Jack o Stripador. No primeiro ofício, o que o TSE queria saber com relação às malas de dinheiro? Ele queria informações do tribunal, se já havia algum processo em tramitação aqui no Estado, né? Com relação àquela questão de um parlamentar que foi apontado, né, naquele momento pela Polícia Federal. E o outro caso era a questão da Polícia Militar, que fez um remanejamento de oficiais às vésperas do primeiro turno e um candidato, ele achou que aquilo tinha um cunho político e aí também peticionou junto ao TSE essa questão. Na última semana, o desembargador Praxedes, presidente do tribunal, junto com o doutor Hélio, que é o juiz auxiliar, eles foram a Brasília, já apresentaram todas as informações, tanto ao ministro Alexandre de Moraes, quanto ao corregedor, ministro Benedito. Então, essas questões já agora afeta Brasília? Estão, sim. A gente já encaminhou tudo para Brasília. Procede a informação de que a movimentação de policiais... O próprio desembargador tinha me dito isso, né? Que o TSE avocou para si agora o monitoramento da movimentação policial. Ainda está assim, a polícia tem que prestar conta e não pode fazer nenhuma ação sem que a Justiça Eleitoral saiba? Isso. Existe um elo muito vinculado entre a Justiça Eleitoral e o comando da Polícia Militar aqui em Alagoas. O coronel Paulo Amorim e o coronel Jerônimo, eles têm um contato muito direto com o presidente Praxedes, com o desembargador Alcides, que é o nosso corregedor. Então, já teve várias reuniões na última semana para, inclusive, tentar dar mais subsídios para a gente poder explicar ao TSE o que aconteceu. Mas aí a PM agora vai ter que dar mais notoriedade, tanto à Justiça Eleitoral aqui em Maceió, aqui em Alagoas, quanto lá em Brasília também, dessas movimentações, até para não ter mais especulação, né? O próprio presidente do TRE diz que quer transparência em todos os atos, do Ministério Público, da Polícia e da própria Corte, não é isso? É o que a gente preza desde o começo, Arnaldo, é transparência, não só nas urnas eletrônicas, na totalização do voto, né, mas em todos os processos dessa eleição, não só dessa como de todas as outras, né? Não só da Justiça Eleitoral, a gente faz questão de dar visibilidade a todas as decisões, os advogados têm pleno acesso, o Ministério Público, as pessoas que quiserem acessar, é só solicitar a ouvidoria, a decisão, ou vai no site do tribunal, pega aquilo, ele tem um canal muito rápido para poder obter as informações. E a transparência é uma forma da gente dar legitimidade às nossas ações. Então, se a gente está agindo dentro da legalidade, dentro da normalidade, a gente tem todo o interesse em dar notoriedade àquilo que estamos fazendo. Nós ainda temos processos de candidatos derrotados ainda em julgamento ou já superou essa fase com relação à eleição do primeiro turno? A gente tinha até a última semana algumas questões de propaganda irregular, mas aí perde o objeto, no caso do candidato ter perdido no primeiro turno, né, para deputado, para senador. Mas ainda segue em julgamento algumas questões do primeiro turno para a majoritária do governo. Teve esse episódio que gerou, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, que gerou o afastamento do candidato Paulo Dantas do processo eleitoral. Isso, de alguma forma, compromete a candidatura dele? Não, não compromete. A gente, ele continua candidato. Explicou que para a Justiça Eleitoral ele só vai ficar inelegível ou ele só vai ter algum tipo de punição para a Justiça Eleitoral no momento que ele for condenado com a decisão em trânsito e julgado. Por enquanto, então, nada disso. A candidatura dele está regular, ele apresentou todos os documentos necessários
para ser candidato, o TRE julgou o registro de candidatura dele, então ele está apto a concorrer. No caso dele ser eleito, né, então ele vai, os outros partidos, seus adversários podem entrar com ações para poder que ele perca seu mandato, mas ele pode ser eleito normalmente. Tranquilo, né? Não há nenhum óbice, né? Não. Outra coisa, nós estamos vendo aí uma campanha, tanto nacional como local, de muita agressão e agressões fortes, adjetivos pejorativos também imensos, né? Isso tem gerado muito direito de resposta dos dois lados? Tem gerado muito processo. Esse é o grau da campanha? Não só os xingamentos, as agressões, mas principalmente também notícias falsas, né? Dos dois lados? Um acusando o outro. A gente, inclusive, reforçou a assessoria dos juízes auxiliares que trabalham diretamente com a propaganda eleitoral. O presidente colocou mais servidores pela demanda desses julgamentos, porque aumentou bastante a quantidade de em relação propaganda irregular, direito de resposta e também de propagandas de notícias falsas. O que acontece quando repetidas vezes os candidatos acusam o outro de uma coisa que ele não cometeu? Olha, o juiz, né, no caso os desembargadores substitutos do tribunal, eles podem, de acordo com a recorrência daquilo, né, daquelas ações, eles podem ampliar o valor da multa caso eles não tirem o conteúdo do ar, né, não cumpram a decisão do juiz. Então, ele aumenta a multa, ele determina a suspensão. A gente teve uma decisão da suspensão de uma rede social de um senador por 24 horas. Então, essas penalidades elas vão aumentando de acordo com o não cumprimento das determinações da Justiça Eleitoral. Agora, nós temos um outro problema, que é a questão nas desinformações, nas fake news. Então, tem gente tem uns querendo que o eleitor vá votar e tem outros jogando coisas no ar, nas mídias, para o sujeito não ir votar. Quem não votou no primeiro turno, você já explicou isso dezenas de vezes, mas pode votar? Quem não votou no primeiro turno pode votar normalmente, desde que esteja regular com a Justiça Eleitoral. Às vezes o eleitor não foi votar, está com o título cancelado, vai querer votar agora e também não vai poder. Então, desde que esteja regular, é muito fácil fazer a consulta da sua situação eleitoral, tanto no aplicativo e-título quanto no site do tribunal. É só consultar a sua situação. Se estiver regular, vota normalmente. Quem não votou pode justificar a ausência sem pagar a multa até o dia 1º de dezembro. Isso é importante. Olha, você não votou, pode justificar sem pagar. Isso pode ser feito pelo computador? Pode ser feito pelo site e pelo aplicativo e-título. Também, essa justificativa. E quem não for conseguir votar agora no segundo turno, no dia 30, tem até o dia 30 de dezembro para justificar também gratuitamente. E no dia da eleição, quem estiver fora do seu local de votação, por exemplo, eu voto em Maceió, estarei em Arapiraca, não pediu voto em trânsito, que acabou dia 18 de agosto a solicitação, eu posso justificar a minha ausência através do aplicativo e-título também no dia da eleição. Está fora do domicílio. Isso. A outra coisa também que a Justiça Eleitoral vem orientando é que era justamente a justificativa. Até o dia 18 quem fez a justificativa pode votar de qualquer lugar para presidente e para governador? Não, quem solicitou o voto em trânsito até o dia 18 de agosto, né, que é aquela transferência temporária, ele pode votar para presidente se ele estiver fora do estado e para governador e presidente se a transferência for entre municípios aqui em Alagoas. Essa transferência temporária, ela também foi feita para os militares que vão trabalhar, todos os policiais que estão envolvidos, promotores, mesários. Eles podem votar? Eles votam normalmente de acordo com o lugar que foi indicado para que eles estivessem de serviço. É uma solicitação que precisava ser feita até o dia 18 de agosto, porque o que acontece? O cartório pega o registro dele junto à Justiça Eleitoral, tira da sua zona específica e temporariamente coloca na zona onde ele vai estar trabalhando, onde ele vai estar viajando naquele dia. Acabou a eleição, ele volta automaticamente para a sua zona de origem. Por isso que a gente chama de voto em trânsito. É uma transferência temporária e por isso precisaria ter sido feita até o dia 18 de agosto. Não tem como solicitar mais porque todas as mídias, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno, já foram preparadas até o
finalzinho ali de setembro, então não tem como mexer mais em mídia para colocar eleitor para votar em outros locais. No primeiro turno, nós tivemos conhecimento de que alguns eleitores denunciaram pelos canais competentes, Pardal, OAB, algumas tentativas de aliciamento de eleitores, compra de votos, né? Para esse segundo turno, como é que está essa questão da denúncia? Olha, Arnaldo, a gente ficou muito impactado com o aumento das denúncias de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, né? Tanto que esse é o que chama atenção. Isso, está chamando a atenção, tanto que o presidente, na semana passada, se reuniu com o Procurador-Geral do Trabalho aqui em Alagoas, doutor Rafael Gazaneu, e também com o doutor Antônio Cadete, que é o Procurador Regional Eleitoral, para tentar definir uma estratégia onde a gente consiga investigar esses crimes e punir, né, esses empregadores que estão tentando assediar os seus empregados nos locais de trabalho. Essas empresas são de Maceió ou de todo o estado? São do estado todo. Algumas aqui de Maceió e algumas do interior. Algum segmento chama atenção? São 36 denúncias, né? Pelo que a gente escutou lá na reunião, nunca tinha tido um número tão expressivo de denúncias aqui no estado. E isso fez com que... Para obrigar o eleitor a votar no candidato do patrão. É isso que nós estamos falando, né, com clareza. Assédio eleitoral no local de trabalho. É o empregador obrigar, mediante ameaça de demissão, mediante ameaça de multa, de qualquer tipo de ameaça, que os seus empregados votem em determinado candidato. Mas também não é um privilégio aqui de Alagoas. Vários outros estados também estão registrando esse assédio. Nesse cenário nacional, 36 denúncias, eu acho que deve ser um número bem menor do que as grandes cidades brasileiras, né? A gente teve denúncias, não em todos os estados, mas o número aqui de Alagoas está entre os primeiros do ranking. Apesar de ser um número pequeno, porque esses são os números conhecidos, né? Isso. Quer dizer, pode ser que... Das denúncias que estão sendo investigadas. O que pode acontecer? Que tipo de punição a Justiça Eleitoral prevê para um patrão que chega e diz, olha, se você não votar no meu candidato, você está demitido? Não é um assunto da Justiça Eleitoral, né? É um assunto do Ministério do Trabalho e da Justiça do Trabalho depois. A preocupação da gente era que esses casos não ficassem impunes, porque efetivamente eles podem interferir no resultado da eleição. Como a fake news, por exemplo. Essa disseminação de notícias falsas é uma preocupação da Justiça Eleitoral, não porque beneficia candidato A, B, C ou D, mas porque ela pode prejudicar, né, ela efetivamente prejudica a democracia no momento que as pessoas acreditam naquela mentira e elas votam, né, no candidato influenciadas por uma falsa informação. Então, é a mesma coisa dessa questão do assédio. A gente tem essa preocupação porque esse assédio efetivo nos empregados, ele pode fazer, sim, com que aquela pessoa perca a sua liberdade de votar, o seu direito de escolha. Isso aí fere diretamente a democracia. Nós já estamos nessa reta final. O que o candidato pode, a partir de agora, ele pode ser preso? Ele não pode mais ser preso, né? Desde a semana passada, os candidatos que estão aí concorrendo, os dois aqui em Alagoas e os dois nacionais, não podem ser presos. Só em flagrante delito, Isso, né? A partir dessa semana, eu acho, se eu não me engano, é a partir da quarta-feira, os eleitores também não poderão ser presos, fora o caso do flagrante delito. Quer dizer, em caso de... uma hipótese que não vai acontecer, espero eu, né? Esse episódio de Roberto Jefferson fique na história da política e tal. Mas se um candidato cometer um deslize e for preso em flagrante, o caso é imediatamente levado a um juiz eleitoral, não é isso? Ele vai responder normalmente na esfera criminal, no caso do flagrante, como qualquer pessoa, qualquer cidadão. E depois o caso é encaminhado à Justiça Eleitoral para que tenha lá as medidas cabíveis para ele como candidato. Abuso de poder econômico é uma questão ainda que está sendo observada para os 4 lados, né? Porque nós estamos 2 candidatos a presidente da República, esses abusos que, se porventura estiverem acontecendo, eles podem impedir uma candidatura? Podem sim. Mesmo depois da eleição, existem várias ações de investigação eleitoral que tramitam no tribunal. Inclusive, a gente tem alguns candidatos que são cassados, né? Mesmo depois de eleitos, porque ficou comprovado o abuso de poder econômico. Regras da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral vai até quando? No rádio, na televisão, até a quinta-feira.
nas ruas e nas redes sociais até o sábado, dia 29. Divulgação de pesquisas eleitorais. Até a sexta-feira, dia 28. Aí pode divulgar, Isso. tá. Aí depois disso... Não pode. Aquelas propagandas... a gente vê que depois das proibições que não podem mais, tem aqueles comícios em relâmpago de passar carro. Isso pode até o dia da eleição? No sábado, pode ter caminhata, carreata até as 22 horas. O que não pode é o candidato fazer comício no sábado, né? E no domingo não pode nada. Juntou 3 eleitores com camisas parecidas, cores parecidas, perto do local de votação, já caracteriza a boca de urna. Nós tivemos registro de primeiro turno de boca de urna ainda? Não, a gente não teve. Essa foi uma das eleições mais tranquilas, não foi? Foi, a gente estava preparado para o pior, na verdade, Eu né? também. Nós da imprensa também. Foi. A gente se preparou para o pior. Da mídia, que eu digo assim, né? E quando acabou o primeiro turno, a gente respirou aliviado, porque a gente não teve muitos casos de nem boca de urna, nem pessoas fazendo confusão para votar. Alguns casos muito pontuais de eleitores que filmaram a urna, mas aí já foram encaminhados. E figuras conhecidas que já viraram folclore aí, né? Isso, algumas pessoas querendo aparecer mais que as outras. E, infelizmente, a gente continua orientando que não pode entrar no local de votação com o celular, que pode ser preso em flagrante, pode pagar multa, mas as pessoas teimam em não respeitar. Uma estratégia que a Justiça Eleitoral, o desembargador, contou para a gente dias antes da eleição, o presidente do TRE, desembargador Otávio Leão Prachedes, ele disse que as instituições financeiras estavam sendo monitoradas. E eu acho que alguns não acreditaram, movimentaram e não deu bem, né? Não deu bom, como diz no ditado popular. As instituições financeiras continuam sendo monitoradas? Continuam. A gente tem aqui em Alagoas um comitê de inteligência que trabalha na parte investigativa, né, nessa parte mais virtual. Então, esse comitê integra representantes de todas as polícias, inclusive da ABIN, e eles estão trabalhando integrados para monitorar essas movimentações financeiras dos candidatos e dos eleitores também, né? Se for alguma coisa muito grotesca, muito anormal, eles estão aí fazendo essa investigação contínua. A corte, né, a presidência do TRE, tinha uma reunião com 90 juízes. Essa reunião já aconteceu? O que foi discutido nessa reunião? Já aconteceu. Tanto o presidente quanto o corregedor se reuniram com os 90 juízes das juntas apuradoras, né? Porque são 42 juízes eleitorais das zonas, e mais a gente tem um reforço dos juízes das juntas. Era para reforçar a questão dos locais de votação, para a gente não ter mais fila, né? Para pedir esse reforço na orientação de não levar o celular para o local de votação, porque muitos mesários não estavam solicitando a entrega do aparelho, a colocação do aparelho lá no móvel. Os eleitores, agora é obrigatório, né? Os eleitores que deixavam por conta própria, então a gente pediu isso também. A questão da segurança, que foi abordada por alguns juízes também na reunião, e o presidente com certeza vai observar esse pleito para reforçar, né, em alguns municípios, mas só com o apoio da PM, da Polícia Civil aqui em Alagoas e da Polícia Federal. Nada de tropa federal ainda. 26 mil mesários já foram convocados? Os mesmos mesários do primeiro turno serão os mesários do segundo turno, né? Quem não conseguiu ir, por exemplo, faltou, vai precisar justificar essa ausência, porque eles foram oficialmente convocados pelos os juízes eleitorais e podem aí pagar uma multa que chega até R$200, R$300, dependendo da zona eleitoral. O TSE deixou mais ou menos livre o transporte do eleitor. Mas o que é possível? As prefeituras podem garantir transporte? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Foi uma decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, colegiada, não foi só o ministro Barroso. Todos os outros ministros chancelaram essa decisão. Inclusive, nessa semana, agora a última, o presidente do tribunal encaminhou tanto a decisão do ministro Barroso quanto uma orientação da presidência do tribunal para que os juízes eleitorais encaminhem a todos os prefeitos a decisão e que eles cumpram essa ordem de liberar o transporte gratuito, inclusive de fornecer esse transporte para os eleitores das regiões mais afastadas do centro, né? Então, vão locar ônibus, eles vão ter que fazer essa logística para liberar o transporte para os eleitores por decisão do STF. Caso eles não cumpram
Aí os promotores eleitorais, eles vão oficiar a Justiça Eleitoral para que esses prefeitos respondam pelo não cumprimento da decisão. O que não pode é candidato transportar, né? Não, nem candidato, nem o eleitor. Eu escutei, inclusive, esses dias, que vai ter aí um movimento carona para determinado candidato. Isso não pode. Carona... Isso é interessantíssimo. Atenção, eleitor, um Arnaldo Ferreira da vida. Eu não posso oferecer carona pelas redes sociais. Não. Carona em troca de voto não pode, né? Essas pessoas que estão se organizando para dar carona para que os eleitores votem em determinado candidato, isso aí é crime e a gente também já está de olho. Para todos os lados, a lei é para todas, né? Não é só um lado A, lado B, lado o que B, lado serve, C. o pau que dá em Francisco dá em Chico também. Então, carona só para a mulher e os filhos. Exatamente. O tio, a família... Vai ter que ter um meio de transporte ou ir pelos próprios meios, né? Isso, o transporte vai ser gratuito aqui em Maceió, no interior... Já está garantido isso? Já, o prefeito garantiu? O prefeito já garantiu aqui em Maceió e no interior os prefeitos vão, né, se movimentar para poder garantir essa gratuidade. Então, não adianta se organizar, fazer lista de eleitores para dar carona, rotas, essas coisas aí, não, porque se for pego é crime eleitoral. Esse recado vale para o pessoal das redes sociais, né? Isso não vale nem convocar pelas redes sociais, né? Não, não pode. Isso está sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência? Tanto pela inteligência quanto pela rede de combate à desinformação do tribunal. A PM já designou quantos militares vão ser designados para essa segurança? O mesmo quantitativo, né? Aproximadamente 6.000 policiais militares, mais alguns homens da Polícia Civil. Quer dizer, todo o efetivo da Polícia Civil, mais todo o efetivo da Polícia Militar, mais os homens da PRF. Sob a coordenação da Polícia Federal, não é isso? A Polícia Federal é a Polícia Judiciária do pleito, né? Porque o tribunal é um órgão federal, então a Polícia Judiciária é a federal. Mas existe uma integração, eles apresentam, cada um individualmente apresenta seu plano de segurança para o tribunal e aí as ações são integradas. Nessas ações de segurança e tal, se usa drones também, né? A Polícia Federal empregou drones no primeiro turno, tanto na parte de investigação quanto no dia da eleição. E deu certo? Prendeu alguém? Ou... Não teve uma prisão efetiva decorrente da ação dos drones, mas houve um monitoramento. Quer dizer, ajuda a inibir, né? Com certeza. Como nós estamos na reta final, gostaria que você usasse a câmera da verdade. Olha, gente, ela tem... Eu estava falando com a câmera de lá, mas ela tem os olhos bonitos. Mas não só os olhos bonitos, ela é uma jornalista competentíssima. Ela tem uma voz... Que é a voz que nos... Para aqueles que estão em dúvida, que não vai votar, está com medo, acho que... Preste atenção. Aqui em Alagoas a gente teve um número muito alto de abstenção ainda, né? Mesmo que seja histórico, mas mais de 20% dos eleitores não foram votar. Então, o que a Justiça Eleitoral quer é que as pessoas se sintam seguras, que saiam de suas casas, que vão exercer a democracia efetivamente nesse segundo turno, com toda a consciência, né? Com toda a tranquilidade. As polícias estarão nas ruas, o TRE estará vigilante no monitoramento também. E a gente acredita que esse voto efetivo dos eleitores vai ser expresso nas urnas, né, de acordo com a vontade deles, e o mais rápido possível a gente divulga esse resultado. Como são 2 votos só, a gente acredita que vai ser bem mais rápido, não vamos ter filas. Né? Meia-noite, antes das 10 horas, a gente já sabe quem é o presidente e o governador. Já, com certeza. Mais de 20%, nós estamos falando aí de quantos eleitores? 200, 300 mil eleitores? Aproximadamente 300 mil. 300 mil eleitores. 300 mil eleitores não podem reclamar do resultado do primeiro turno. Agora, será que esses 300 mil eleitores vão ter o que reclamar no segundo turno? Se não votar, não pode reclamar. Um voto que a gente faz agora no segundo turno, a gente limpa a consciência. Agora, passar 4 anos com a consciência pesada não é brinquedo. Vá votar com tranquilidade. Não pode ir com camisa do candidato? Pode ir com a camisa do candidato, pode ir com a bandeira, pode ir com boné, pode ir com adesivo, pode ir com a cara pintada, pode tudo. Silenciosamente, o eleitor pode tudo. Ele não pode se juntar com outras pessoas perto dos locais de votação, que aí vai caracterizar a boca de urna. E também não pode abordar
o outro para pedir voto, isso aí não pode. E nem armado próximo ao local? Mesmo só policiais em serviço, não é isso? Só as pessoas em serviço. Primeiro turno a gente teve um policial civil que foi votar armado, ele foi convidado pela juíza eleitoral a se retirar, né? E tem que ficar a 100 metros dos locais de votação as pessoas com porte de arma. Portanto, vamos fazer a festa da democracia como foi no primeiro turno, em paz, com tranquilidade, e vamos aguardar o resultado que a comunicação do TSE e do TRE vai divulgar. Até 9 horas da noite a gente já sabe, né? Com certeza. Olha, bom trabalho para você. Obrigada. Muito obrigado mais uma Obrigada. vez por sua participação. É sempre uma honra entrevistar essa jornalista que nos atende com, não só a mim, nós somos aí quase 200 jornalistas, mas a gente promete que a partir do dia 31, não, até o dia... Até o dia 3, até a posse em dezembro. Dia 16 de dezembro, a diplomação. Aí, mês de janeiro, você tira férias. Aí é verão. Aproveitar Se Deus quiser. o nosso litoral. Obrigada. Muito obrigado também. Gente, muito obrigado, hein?